Senhoras, senhores que nos acompanham pela transmissão ao vivo, pelo site e YouTube da Câmara, pela TV Câmara, canal 17, da TV a cabo Tietê. Sandra, senhores vereadores, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Boa noite. Vamos proceder à verificação de presença. Adriano Aronte. Presente. João Batista Martellini Filho. Presente. João Carlos Pires Juliana. Presente. José Carlos Regonha Júnior. Presente. José Geraldo Fábio, presente. Manuel Vicente Modesto. Presente. Pedro Souza Campos Neto. Presente. Roberto Alves Lima Rodrigues de Moraes. Presente. Sandra Maria Ferreira Vasta Cacura. Presente. Havendo número regimental para abertura da sessão, invocando a proteção de Deus, nosso Senhor, declaro aberta a presente sessão ordinária. Dando início aos trabalhos, procederei à leitura da ata da sessão anterior. Peço dispensa, senhor presidente. Está em votação o requerimento verbal do vereador Júnior Regonha, o qual solicita a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Kiko. Sim. Doutor João. Sim. João Carlos. Sim. Regonha. Sim. Modesto. Sim. Doutor Pedro. Sim. Beto. Sim. Sandra. Sim. A dispensa da leitura da ata da sessão anterior está aprovada. Farei agora menção das respostas de requerimento. Resposta do requerimento número 156 de 2020, de autoria do vereador Júnior Regonha. Algum vereador gostaria de fazer uso da Eu palavra? gostaria, senhor Com presidente. a palavra, o vereador autor. Senhor presidente, são três respostas, né, de requerimentos que fizemos nas sessões anteriores e que dizem respeito à Covid-19, ao enfrentamento da Covid-19. Primeiro, eu vou falar dos três, porque eles estão, um está relacionado ao outro. Um dos questionamentos uma das solicitações que eu apresentei em requerimentos anteriores, dizia respeito a pedido de informações, prefeito, da qual a razão, onde teria sido utilizado valores relativos aos recursos obtidos, ou melhor, encaminhados pelo governo federal e governo estadual. Inclusive, sugeri por que esses recursos, pelos levantamentos que eu havia feito, eu observei que esses recursos, a maioria deles tinham sido utilizados na compra de máscaras, insumos de enfermagem, e questionei por que não se utilizou, por exemplo, na aquisição de respiradores para o município, para a Santa Casa, e outros equipamentos que poderiam ser utilizados. A resposta do município, o prefeito disse que uma grande parte desses recursos foram encaminhados à Santa Casa, uma outra parte realmente adquiriu insumos de enfermagem, adquiriu máscara. E eu queria chamar a atenção porque, com relação a respiradores, e eu acho importante chamar a atenção porque, pelos dados aí que eu solicitei, né, que a gente recebeu do vereador Dal, hoje são 464 infectados até hoje no município, muitos curados, graças a Deus. Eu acho que nenhuma ou uma internação, mas que demonstra o avanço da doença aqui em nosso município. Então, por que não implementar a questão com equipamentos respiradores, que nesse momento e para o futuro seria importante ao nosso município? E a resposta foi de que o município não pretende adquirir e nem obter por receber do Estado, como o Estado fez quando ele foi desmontando os hospitais de campanha. O
Estado distribuiu em alguns municípios esses respiradores, mas que o município não pretende receber esses respiradores e também não pretende adquirir, porque nós aqui em Tietê não temos equipes suficientes para operar novos respiradores. Essa é a informação da prefeitura em relação a respiradores e novos respiradores. Inclusive, faz menção de que algumas cidades tiveram que devolver respiradores recebidos do Estado porque não teriam equipes. Não diz que cidade que foi, mas diz isso na resposta. Mas eu lamento esse tipo de situação, porque, e aí entra a segunda resposta que eu queria fazer menção, que é de um requerimento de abril deste ano, onde nós sugerimos que a prefeitura tomasse todas as medidas e antecipasse processos seletivos que permitissem a contratação temporária de profissionais da saúde, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e médicos. E recebi como informação, e é a resposta, de que a prefeitura não faria processo seletivo porque tinha um concurso público recém-homologado e que, se houvesse necessidade, ele chamaria profissionais de saúde. Ou seja, nós não temos respiradores porque a prefeitura disse que não tem equipe para operar esses respiradores. E a prefeitura disse que vai chamar profissionais da saúde, que não faz processo seletivo para profissionais temporários, porque tem um concurso em aberto que chamaria conforme houvesse a necessidade. Há necessidade maior do que o momento que nós estamos vivendo? Será que um dia existirá necessidade maior para a gente ter esses equipamentos, para a gente ter essas equipes, do que neste momento? Por que abrir mão da possibilidade da gente ter uma estruturação de equipamentos, uma estruturação médica para o futuro? E eu venho batendo isso há algum tempo. Por que não deixar essas equipes preparadas, equipadas, mais equipes de saúde ao município, que pudesse servir a Santa Casa, servir aos postos de saúde? Nós temos uma saúde ainda mais incrementada, aproveitando desses recursos enviados pelo Poder Federal, pelo governo federal, pelo governo estadual. Então, quis deixar registrado que nós fizemos os nossos questionamentos, fizemos as nossas sugestões e fizemos os nossos levantamentos em relação a essa questão dos respiradores, que, na minha concepção, é muito importante agora e continuará sendo no futuro. A outra resposta é que eles confirmaram uma informação que realmente os recursos que foram antecipados do 10º da Câmara não foram mesmo utilizados conforme a Câmara Municipal pretendia, que era a aquisição de equipamentos. Eles foram diluídos, segundo eles, na saúde, mas não equipamento, não na aquisição específica de equipamento. Bom, a Câmara fez sua parte, devolveu recursos e eles foram utilizados para a saúde. Eu acho isso importante ser trazido, isso está confirmado em resposta oficial da Prefeitura. Então, essas são algumas das nossas atuações. Me permite uma parte, Júnior? Claro. Antes que encerre, né? Bom, senhor presidente, nobres vereadores, público que nos assiste, Júnior, só queria fazer concordar com tudo que você falou e só fazer um pequeno adendo com relação, eu entendi bem o seu raciocínio, quer dizer, não aceitar os equipamentos porque não tem os médicos para poder manejá-los, né? Realmente, esses médicos estão em falta, né? Então, e nós realmente não temos. Então, não deixo de tirar um pouco da razão dessa resposta, mas esses equipamentos que viriam para o empréstimo, vamos dizer assim,
eles foram bem também dosados entre as cidades. E Tietê não chegou a usar todos os equipamentos que tinha, em momento algum. Tá? Então, quer dizer, poderia ter sido pior. Até agora, pelo menos, não houve essa necessidade. Eu digo isso até porque no CPCO nós temos um equipamento desse que está à disposição da Santa Casa durante toda a pandemia. E não foi solicitado uma única vez. Então, em nenhum momento se utilizou todos os equipamentos que existem na Santa Casa. Então, por isso também não houve necessidade de emprestarmos o nosso. Apenas para colocar, eu sei que você está pontuando no sentido de, se fosse pior, poderíamos ter esse recurso, eu entendi. Mas eu estou dizendo só que, felizmente, não houve essa necessidade. Não chegamos a utilizar todos os equipamentos, os respiradores que estão na Santa Casa, né? Felizmente. Mas vamos continuar fazendo nossa parte, porque a pandemia ainda não terminou, né? Era só isso. Obrigado. Exatamente. Mas eram essas as minhas colocações em relação a essas três questões que foram cobradas por mim, e eu estou dando retorno e fazendo as minhas considerações. Então, eram isso, Dal. Antes de mais nada, boa noite a todos, me desculpe a falha. Boa noite aos vereadores, ao público que nos assiste. Boa noite aos servidores que estão trabalhando aqui. Muito obrigado. Alguém mais quer fazer uso da palavra? Só uma pergunta. Você já falou sobre os 3 requerimentos, é isso? As 3 respostas, já. Tá, então não há necessidade de mencionar mais os outros 2, é isso? Não, isso aí. Tá. Agora nós vamos passar a leitura dos projetos que estão dando entrada no expediente de hoje. Projeto de lei número 28 de 2020 dispõe sobre a fixação do subsídio do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais da Prefeitura Municipal de Tietê para a legislatura de 2021 e 2024 e dá outras providências. Data de entrada, 18 de agosto de 2020. Autoria, João Carlos Juliana, Beto, Júnior Regonha, Kiko, Modesto, Torpedo, Dr. João e Sandra Takakura. O projeto de lei número 28 de 2020 foi despachado para as comissões de Constituição, Justiça e Redação e Orçamento, Finanças e Contabilidade, em 18 de agosto de 2020. Projeto de resolução número 2 de 2020 dispõe sobre a fixação de subsídios dos vereadores e do presidente da Câmara Municipal de Tietê para a legislatura de 2021-2024 e dá outras providências. Data de entrada, 18 de agosto de 2020. Autoria, João Carlos Juliana, Beto, Regonha, Kiko, Modesto, Torpedo, Dr. João e Sandra Takakura. O projeto de resolução número 2 de 2020 foi despachado para as comissões de Constituição, Justiça e Redação e Orçamento, Finanças e Contabilidade em 18 de agosto de 2020. Projeto de resolução número 3 de 2020 dispõe sobre a realização de eleição de membros da mesa durante as sessões virtuais. Data de entrada, 18 de agosto de 2020. Autoria, Dr. Pedro, Beto, Regonha, Kiko, Modesto, Dal, Dr. João, Sandra e João Carlos Juliana. O projeto de resolução número 3 de 2020 foi despachado para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação em 18 de agosto de 2020. Projeto de lei número 29 de 2020 dispõe sobre a revogação da Lei Municipal 3.772 de 2020, de 15 de 4 de 2020. Data de entrada, 24 de agosto de 2020. Autoria, Poder Executivo. O projeto de lei número 29 de 2020 foi despachado para as comissões de Constituição, Justiça e Redação em 28 de agosto de 2020. Projeto de lei número 30 de 2020 dispõe sobre a denominação de ruas do loteamento residencial Aurora. Data de entrada, 28 de agosto de 2020. Autoria, Dal Fabre. O projeto de lei número 30 de 2020 foi despachado para as comissões de Constituição, Justiça e Redação, Orçamento, Finanças e Contabilidade e Saúde, Educação, Cultura, Lazer, Turismo e Meio Ambiente em 1º de setembro de 2020. Dando continuidade ao expediente, faremos agora a leitura dos requerimentos. Requerimento número 266 de 2020. Requeiro, ouvido o plenário, oficie o senhor prefeito do município para que, após contato com a secretaria competente, informe esta Casa de Leis por quais razões
munícipes que possuem planos de saúde são impedidos de ficar internados em clínicas de reabilitação e ressocialização de dependentes químicos contratadas pela Prefeitura. Caso exista alguma base legal, encaminhe-la. Caso seja uma decisão administrativa, informar quem é o responsável pela decisão e as respectivas justificativas. Data de entrada, 27 de agosto de 2020, autoria Sandra Takakura. Está em discussão. É sua palavra, senhor Com a palavra, a vereadora autora. Senhor presidente, nobres colegas, normalmente, quando eu tenho alguma demanda de algum município, eu procuro diretamente as secretarias e me informo com os secretários. Porém, esse município que me procurou, ele quer por escrito essa resposta. Então, por isso que eu fiz esse requerimento. E, enquanto secretária de Assistência e Desenvolvimento Social e enquanto membro do COMAD de Tietê, Conselho de Combate de Álcool e Droga, eu passei também por uma situação assim. Quando um funcionário da prefeitura precisou ser internado no Rogério de Souza, e não era possível essa internação, porque os funcionários têm convênio médico, e, assim sendo, eles devem procurar as unidades do convênio médico. Nesse caso, o convênio médico só oferecia internação por 30 dias. Além disso, eles têm que levar objetos de uso pessoal e um rol que é estabelecido um rol de roupas e outros objetos de uso pessoal, que, dependendo do funcionário, ele não tem condição de comprar isso tão rapidamente, se equipar para estar lá. E outra coisa, também não pode dispor da condução da Secretaria de Saúde. Eu achei controverso, mas, como não era a Secretaria de Saúde que estava agindo nesse caso, eu não quis me envolver, porque achei até uma falta de ética, né? Na época, enquanto secretária, está invadindo a área do outro secretário. Então, eu não tomei nenhuma providência nesse sentido, porque eu não fui provocada para isso. Mas agora, como surgiu outro caso, e surgiu outro caso também, que não é esse, mas é de pessoas que precisaram da ambulância para levar em tratamento médico conveniado, e não conseguiu porque era tratamento conveniado. Então, achei também controverso. E daí, como pediram que essa resposta fosse por escrito, para saber que base legal que há, então eu fiz esse requerimento e conto com o apoio de todos os colegas. Obrigada. Continua a discussão. Peço uma parte, senhor Com a presidente. palavra, o vereador Kiko. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas. Gostaria de parabenizar a vereadora Sandra, pedir autorização para assinar em conjunto. E, dona Sandra, eu gostaria de trazer contribuir para o conteúdo do requerimento da senhora, que esse mandato do prefeito Vlamir Sandei, por incrível que pareça, foi um dos fundadores do Recanto Rogério de Souza, a entidade que a gente tem aqui de tratamento e recuperação de dependentes químicos e alcoólicos, né? E, por incrível, agora vem a explicação do por incrível que pareça, ele foi um dos fundadores e ele está quase sendo responsável pelo fechamento dessa entidade.
Essa entidade está quase fechando. Eu recebi o pessoal do Recanto, acho que faz uns 15 dias, e eles estão desesperados, já não tem mais o que fazer. Todas as tratativas já tiveram, é enfrentamento com vigilância sanitária, é enfrentamento com tributação, é enfrentamento com a licitação da prefeitura, é enfrentamento com tudo que a senhora possa imaginar, tudo. Ou seja, se a cidade é responsável por todos os seus munícipes que têm essa carência, essa doença, que a gente pode chamar de doença, eu acho que nada mais justo da cidade, do município, apoiar a entidade que hoje vem fazendo um trabalho muito sério. Já teve problemas de gestões? Já teve. Só que hoje está com um trabalho muito sério. Pessoas sérias que estão se dedicando ao terceiro setor sem ganho algum, estão ali tirando o dia do seu trabalho. A senhora deve conhecer várias pessoas da diretoria de lá. Então, moral da história, a prefeitura hoje, nem pro Rogério de Souza e nem pro Lar Pietá, que é de Cerquilho, que também trabalha sério, está mandando essas pessoas aqui de Tietê. Estão mandando por uma entidade, se eu não me engano, de São Roque, e é bastante duvidosa o trabalho deles, e vários senões tem na ficha operacional deles lá, mas, né, é o que a prefeitura está fazendo. Então, eu gostaria que somar a senhora nessa questão aí, para que, acima de tudo, a entidade Rogério de Souza ela passe a ter o aporte da prefeitura, o apoio da prefeitura, e não para que a prefeitura dificulte o dia a dia dessa entidade, que é que vem acontecendo. Obrigado, presidente. Continua em discussão. Peço palavra, senhor presidente. Palavra o vereador Rigoni. Nobres vereadores, Adriano Aron, que falou exatamente o que ia colocar. Assino embaixo com tudo que ele falou. E não só assino embaixo, testemunho com o que ele falou. Porque eu também tive a oportunidade de estar com o pessoal que dirige o Rogério de Souza. Estive numa das reuniões que eles fazem, né, reuniões administrativas. Falaram muito da situação financeira, uma situação difícil, de pessoas que estão trabalhando lá voluntariadas, pessoas que se dedicam, tem pessoas que deixam, inclusive, as suas atividades em segundo momento para poder dar atenção ao Rogério de Souza, que hoje é a única instituição com essa finalidade que pode atender a nossa comunidade aqui. Eu fiz, acho que uns 3 requerimentos questionando a prefeitura por que a prefeitura não prioriza o Rogério de Souza. Se vocês olharem no histórico, vão ver as respostas. Inclusive, uma delas me diz que, imagine que em momento algum a prefeitura deixou de atender às necessidades do Rogério de Souza, que não é uma questão de prioridade, é uma questão de priorizar, mas sim uma questão de que a prefeitura tem que seguir ali um rito, enfim. Mas eu também entendo, como o Adriano Aron, que a prefeitura tinha sim, e tem sim, instrumentos que pudesse priorizar e pudesse dar uma atenção ao Rogério de Souza, considerando que o Rogério de Souza é uma instituição de Tietê e que atende exclusivamente a população daqui. É sua parte. Obrigada. Teve uma época que eu também questionei a prefeitura sobre isso e a resposta foi que a Rogério de Souza não estava com todos os requisitos exigidos, tanto pela Secretaria de Saúde Estadual, quanto até o Ministério Público. Faltava funcionários, equipe técnica, como psicólogo, assistente social, e outras coisas, outros aspectos estruturais também da entidade. Mas eles regularizaram tudo, está tudo certinho agora.
E mesmo assim não estavam recebendo os nossos, principalmente os nossos munícipes, não estavam. Eu percebo que tanto a entidade Rogério de Souza quanto o albergue noturno, parece que há assim, um preconceito com essas duas entidades. E não se afluem recursos para elas, não acham justificáveis os recursos para elas, mas a gente pode, assim, a grosso modo, dizer que é um hospital ali. É um hospital de pessoas que estão trabalhando de forma voluntariada, a não ser os funcionários que são exigidos pelo MP, e os outros são voluntariados, e é uma dedicação dioturnamente àquela entidade, àquele trabalho, que merece, assim, todo o apoio da prefeitura e de nós, como pessoas de Tietê. Era só isso que eu tinha a falar. Muito obrigada pela parte. Peço uma parte, doutor Regonha. Claro. É exatamente isso que o senhor falou, dona Sandra. Eu acho que aconteceu tudo isso, mas já faz cerca de 3 anos que está tudo certinho. Ou seja, talvez meio ano aí atrás tiveram esse... Até pode ser na transição de uma mesa diretora para outra, realmente teve esse desconforto no começo aí, mas já faz mais de 3 anos que está certinho lá. Agora, o que eu acho que a prefeitura, se ela quisesse agir de forma proativa com a entidade, em vez dela emperrar a vida da entidade, que é isso que ela vem fazendo desde o começo, ela poderia estar firmando convênios com cidades vizinhas, com Laranjal, por exemplo, com Jumirim, por exemplo, com Pereiras, por exemplo, com Conchas. Serquilho tem a dela aqui, né? Mas tem Boituva, tem Porto Feliz. Então, se Tietê quisesse somar com a entidade, era só ela buscar essas cidades e fazer no mesmo formato que fez com a maternidade na Santa Casa, que ela fez um convênio entre todas as cidades, ela poderia fazer com essa entidade. Mas não, o que ela faz? Ela pressiona e ela está conseguindo fechar a entidade. Eu falo para você que eu não sei se eles têm fôlego de chegar até o final de ano, Júnior. Mas, né, vamos acreditar e vamos torcer para que acham forças não sei de onde aí, né? Mas a cidade ela poderia contribuir e não dificultar o trabalho da entidade. Peço uma parte, nobre vereador. Bom, boa noite a todos que nos assistem, aos funcionários da Câmara, nossos amigos vereadores. Eu vou ler um pedacinho aqui. Uma pessoa aqui está assistindo e me escreveu algo. Não é um assunto que eu domino, eu vou ser sincero, mas eu vou transmitir porque eu acho até interessante que, de repente, até a instituição se pronuncie sobre isso. A pessoa me falou bem assim, olha, o Rogério de Souza e o Lar Pietá não compareceram ao chamamento. Eles foram informados sobre o chamamento, eles não vieram. Né? Fizemos a licitação, colocando, inclusive, mencionando que a prioridade seria que a clínica fosse próximo ao município para atendê-los primeiros. Então, não vou entrar no mérito disso, o que aconteceu, né? Mas eu estou com uma pessoa de dentro falando que, infelizmente, eles não compareceram. Fica essa informação que, de repente, a gente está tratando uma coisa e eu acho que a notícia ela deve ser dada independente se é favorável, se não é favorável, enfim, para que se corrija de quem foi o erro e isso não aconteça de novo, né? Eu queria prestar esse esclarecimento porque é uma voz de alguém que estava dentro, que participou e que chamou atenção para essa questão. Então, acho justo eu colocar esse ponto, ok? Muito obrigado pela parte e pelos esclarecimentos. Ok, mas eu defendo, exato, teve mesmo uma licitação agora recentemente, um chamamento público, acho que, inclusive, porque o que é importante a gente esclarecer? Que o município paga para cada internação. O município faz um pagamento para cada internação para a instituição que é aí a contratada pelo município.
Então, ele tem esse procedimento. Mas a minha defesa e o meu entendimento é de que tem que ser mais do que isso. Eu entendo que, sendo uma instituição do município de Tietê, sendo uma instituição que tem as suas necessidades, nós sabemos, o município sabe que tem. Todo mundo sabe que a instituição tem as suas dificuldades, teve as suas diversas dificuldades, mas é preciso que o município abrace isso de forma diferente. Não é uma questão só de fazer a licitação tecnicamente, tal, isso o município está prestando as suas informações, o setor administrativo está fazendo a sua burocracia, etc. Mas eu quero dizer que eu concordo com o que a Adriana Aronco disse, tinha que ser mais, tinha que abraçar a instituição. Esse é o meu ponto de vista, é a minha forma de ver isso daí. A instituição teve uma série de dificuldades, eles usaram todo o recurso que eles tinham pelas exigências que a prefeitura fez, que eram diversas, eles cumpriram com todos, usaram esses recursos, os únicos recursos que eles tinham para atender, atenderam, ajeitaram toda a situação que eles tinham que ajeitar, e hoje a prefeitura, por fim, esses recursos não estão destinados a ele. Então, eu defendo diferente, eu acho que o município tinha que enfrentar isso, tinha que dar um peito e falar assim, olha, nós vamos abraçar a instituição, inclusive auxiliando administrativamente, auxiliando ainda, e existe possibilidade, sim, de você dar esse apoio, dar esse aporte. É uma instituição do município que pode acabar fechando, porque tem membros que, inclusive, já auxiliaram financeiramente essa instituição. Então, é algo que tinha que ser pensado diferente. Entendo essa parte da burocracia, entendo essa parte que a prefeitura fez, a sua parte administrativa e burocrática, fez. Mas o município, como ente político, como ente público, como ente que podia dar um apoio diferenciado para a instituição, os seus representantes podiam ter dado um apoio diferenciado para a instituição, que eles clamam há muito tempo. E diante de todos os investimentos que já fizeram. Então, é uma forma de pensar que eu queria colocar, fazendo coro aí, inclusive no sentido, foi um pouco nesse sentido que o Adriano colocou. Então, era isso, senhor presidente. Alguém mais quer fazer uso da palavra? Só quer fazer uso da palavra, senhor presidente? Eu só queria colocar 2 pontos para a discussão aqui, voltando um pouquinho na essência aí do requerimento. O primeiro é com relação ao que foi falado aqui dessas entidades, da situação que estão passando, o Rogério de Souza e o albergue. Na verdade, o Rogério de Souza é uma situação pior, o albergue está numa situação um pouco melhor. Mas eu queria deixar aqui registrado que as diretorias dessas 2 instituições fazem de tudo para mantê-las e são pessoas de alta competência que a gente não pode deixar misturar aqui, né, as coisas. Então, elas são muito bem dirigidas, precisam do apoio que já foi aqui dito. E segundo ponto que eu queria também ressaltar é esse critério que é utilizado da pessoa por ter convênio não ter o direito. Tanto no caso do Rogério de Souza, mas principalmente como a dona Sandra comentou aí no caso de ambulâncias, inclusive. E, na verdade, esse é um critério que tem que ser revisto. Porque não significa que a pessoa tem plano de saúde, que ela tem condições de se locomover, enfim. Porque muitas vezes, na grande maioria das vezes, vamos dizer, os planos de saúde não são particulares. Não é que a pessoa está pagando o seu plano e por isso ela teria o dinheiro para até fazer uma locomoção, etc. Não. A grande maioria dos planos de saúde são empresários, são de empresas. Então é o trabalhador que tem o direito por trabalhar em determinada empresa, tem direito àquele plano de saúde, e que quando ele precisa do auxílio do município, ele não pode utilizar porque a empresa deu plano de saúde. Então, eu acho que é um critério que tem que ser revisto. Não tem muita lógica isso. Era apenas isso que eu queria falar. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Pessoal, eu vou chamar a atenção para que a gente se atente aos objetos dos requerimentos. Evidentemente que o assunto que acabou sendo discutido ele é muito interessante, né? Mas nós temos que seguir o nosso regimento, senão, né, a gente não está respeitando. Então, peço a gentileza, né, que a gente se concentre para a discussão dos assuntos do requerimento. Né? Lembrando que aqui, no caso, era em relação ao plano de saúde daqueles que ficaram impedidos de serem internados em clínicas de reabilitação. Ok?
Está em votação. Kiko. Sim. Doutor João. Sim. João Carlos. Sim. Vergonha. Sim. Modesto. Sim. Doutor Pedro. Sim. Beto. Sim. Sandra. Sim. O requerimento número 266 de 2020 está aprovado. Requerimento número 267 de 2020. Requeiro ouvido plenário e reiterando solicitação anterior efetuada por meio de ofício, oficie-se o senhor prefeito do município para que, após contato com a secretaria competente, analise a possibilidade da disponibilização de uma linha móvel com aplicativo de mensagem ou um telefone prefixo 0800, que também aceite chamadas a cobrar de telefone celular para esclarecimentos e informações sobre o Covid-19 e agendamento de consultas médicas apenas para pacientes com sintomas de gripe, além da linha fixa existente atualmente. Data de entrada, 27 de agosto de 2020, autoria Beto. Está em discussão. Está em votação. Kiko. Sim. Doutor João. Sim. João Carlos. Sim. Vergonha. Sim. Modesto. Sim. Doutor Pedro. Sim. Beto. Sim. Sandra. Sim. O requerimento número 267 de 2020 está aprovado. 268 de 2020. Requeiro, ouvido plenário, oficie ao senhor prefeito municipal de Tietê para que, após contato com a secretaria competente, promova a recuperação asfáltica das ruas Nelson Assunção Olinto e Antônio Ribeiro, ambas no bairro Coab, e informe se há algum projeto em andamento para melhorar a base de sustentação do asfalto nesses locais por parte da atual gestão administrativa de nosso município, ou, então, se há algo previsto no novo edital de licitação da concessão do transporte urbano para que a empresa tenha este tipo de atenção ou ressarcimento, uma vez que ela é de longe a principal responsável por esse tipo de ocorrência em paradas de ônibus. Data de entrada, 30 de agosto de 2020. Autoria, João Carlos Juliana. Está em discussão. Está em... Oi? Cadê? Está em votação. Kiko? Sim. Doutor João? Sim. João Carlos? Sim. Vergonha? Sim. Modesto? Sim. Doutor Pedro? Sim. Beto? Sim. Sandra? Sim. Requerimento número 268 de 2020 está aprovado. 269 de 2020. Requeiro, ouvido plenário, oficie ao senhor prefeito do município para que, após contato com a secretaria competente, informe o seguinte. A prefeitura tem conhecimento da cratera existente entre a margem do rio Tietê e a Avenida Fernando Costa, próximo à borracharia do Jacaré? Se sim, desde quando e por que permitiu que ela se tomasse tais dimensões? B. A prefeitura já tem algum projeto com prazo para a recuperação da galeria de água existente no local? C. A prefeitura tem ciência de que, se dentro de 60 dias esse local não for restaurado, os prejuízos aos cofres públicos serão enormes, além do risco de ter que se esperar a temporada de chuva passar para que o reparo seja realizado devido às características do terreno. Data de entrada, 30 de agosto de 2020. Autoria, João Carlos Juliana. Está em discussão. As palavras, senhor presidente. Palavra, o vereador autor. Eu queria tratar desse requerimento aí, porque uma pessoa me chamou pelo WhatsApp, falou, João Carlos, você viu o buraco enorme que está ali na Avenida Beira Rio, quase chegando no asfalto da avenida? Eu falei, não estou sabendo. E agora que se perguntar para todos aqui, acho que ninguém viu, porque é uma coisa que passa despercebido e está na beirada da rua, vamos dizer.
né? Ainda mais que essa cratera engoliu uma árvore. É uma pena que a gente não pode mostrar as imagens aqui, né, para ver a situação do lugar. E ali foi se abrindo uma cratera com as chuvas, tem uma tubulação, uma galeria de água pluvial ali, que escoa a água, acho que de alguma boca de lobo, da Avenida Fernando Costa. E é o que a gente fala, que aquela falta de manutenção constante, ela traz um prejuízo enorme para o poder público. Talvez isso fosse resolvido lá no começo, quando ele começou a se desenhar, quando se caiu um tubo, 2 tubos, ele fosse fácil de resolver, né? Ainda há tempo de se resolver de maneira menos danosa, mas eu acredito que mesmo assim ainda é capaz de ir aí de 50 a uns 50, 60 caminhões de terra ali para tapar esse buraco. Na realidade, é uma cratera que se formou vindo do rio, né? Foi caindo a tubulação, ela foi desbarrancando. Hoje ela se encontra, medindo no passo, ela se encontra a 7 metros da muretinha da divisa com a avenida. Ela já caminhou pelo menos 30, 40 metros da margem do rio até ali. Deve ter uns 10 metros de largura e uns 5 de profundidade. Então, é uma cratera enorme. Vai ter que se colocar toda a tubulação, que já se perdeu essa tubulação no meio do barro lá, no meio do buraco, já caíram 2 árvores, foram engolidas pelo buraco, e se aproxima da rua. Nós estamos no período seco. Se chegar o rio começar a subir de final de ano, né, vai dificultar enormemente, porque você teria que fazer esse serviço com a estrutura com a base seca, né, e isso pode realmente atingir a Avenida Fernando Costa e trazer um prejuízo gigantesco. E por isso que eu pergunto se a prefeitura sabe de quando está aquilo ali, né? Porque a gente acompanha, mas não acompanha tudo. Muitas das coisas que a gente vai atrás, pessoas nos trazem, né? Nós não temos condições de estar em todos os lugares ao tempo todo, mas a prefeitura ela tem um cronograma de limpeza do lugar ali. Recentemente, se estava fazendo uma licitação para construir ali, do lado dessa cratera ali, um palco, uma área de lazer, de passeio. Então, eu deduzo que tiveram técnicos, pessoas trabalhando lá, visitando esse lugar, e puderam verificar isso, né? É extremamente preocupante deixar chegar nessa situação, e agora vai dar um bom trabalho, um bom custo para arrumar, né? Tudo que é feito com antecipação, que é feito com planejamento, é melhor e dá um resultado muito melhor. Você economiza dinheiro público, dinheiro das pessoas, dinheiro dos nossos impostos. Quando você faz isso depois que a boiada passou da porteira, fica muito mais difícil. Então, quem não viu, eu aconselho passar lá, ver que cratera gigantesca. Vai dar um bom trabalho e exigir um bom volume de recursos. Se a prefeitura não fizer agora, corre o risco realmente de ela não conseguir realizar esse serviço nesse período que se aproxima das chuvas. Eu queria fazer essas considerações desse requerimento, senhor presidente. Muito obrigado. Continua a discussão. Está em votação. Kiko? Sim. Doutor João? Sim. João Carlos? Sim. Regonha? Sim. Modesto? Sim. Doutor Pedro? Sim. Beto? Sim. Sandra? Sim. O requerimento número 270 de 2020 está... Perdão, é 269. Está aprovado. Requerimento número 270 de 2020. Requeiro, ouvido o plenário e reiterando solicitações anteriores, se oficie o senhor prefeito do município de Tietê para que, após contato com a secretaria competente, providencie a colocação de uma lombada na rua José Maria Assunção, no cruzamento da rua Lourenço Vicentim com a rua Zenóbio Sacon, no bairro Terras de Santa Maria. Data de entrada, 30 de agosto de 2020. Autoria, João Carlos Viana. Está em discussão. Peço palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador autor. Mais uma vez, estamos aqui pedindo a colocação de uma... Na realidade, são 2 lombadas que eu peço aí. Uma na rua Zenóbio Sacon
e outra na Lourenço Vicentim, né, que ali no Terras de Santa Maria. Uma é lá em cima, onde fica o loteamento propriamente dito, e outra é aqui embaixo no cruzamento, que para quem vem da João Batista Vicentim ali, e cruza com quem vem na cabeceira da ponte ali. São lugares com tráfego extremamente grande. Esses pedidos já foram feitos anteriormente, né? Essa semana a pessoa retificou o pedido para mim e falou, pelo amor de Deus, João Carlos, pede para instalar. Eu ouvi dizer que a prefeitura, através do novo secretário, estaria disposta a pôr, mas só Deus sabe quando, né? Acho que não é a obra de nenhuma grande dificuldade de logística fazer 2 lombadas, né? E pode, de repente, salvar a vida de pessoas, né? Porque o pessoal corre muito lá. Essa rua ali no Santa Maria, ela ficou uma rua extremamente perigosa. Só o Ronaldinho, ele já fez 2 requerimentos sobre esse pedido dessa lombada, né? Ele já vem de algum tempo já sendo feito, né? E a gente espera realmente que a prefeitura dessa vez vá lá e faça. Enquanto a gente estiver aqui, a gente vai cobrar para que isso seja feito, né? Até em consideração aos moradores lá que nos cobram muito disso. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Está em votação. Tico? Sim. Doutor João? Sim. João Carlos? Sim. Regonha? Sim. Modesto? Sim. Doutor Pedro? Sim. Beto? Sim. Sandra? Sim. O requerimento número 270 de 2020 está aprovado. 271. Requer, ouvido o plenário, se oficie o senhor prefeito do município de Tietê para que, em contato com a secretaria responsável, providencie o quanto antes a instalação do ponto de parada de ônibus no bairro Sete Fogões, que foi removido e nunca mais instalado, para assim trazer um pouco de conforto e dignidade aos moradores daquela localidade. Data de entrada, 30 de agosto de 2020, autoria João Carlos Juliana. Está em discussão. Peço palavras, senhor presidente. Palavra, vereador autor. Aqui eu estou fazendo um pedido, novamente, de um morador do bairro Sete Fogões, que ele fotografou também, a gente tem as fotos, mas elas não estão aí para serem mostradas. Só para relembrar, você vê como que as coisas são difíceis, complicadas e tão absurdamente enroladas para se resolver. Nós estamos tratando da questão de um simples ponto de ônibus num bairro carente de pessoas que dependem muito do transporte público, né? Em agosto de 2018, eu tive lá, esse ponto ele estava prestes a cair de pendurado, vamos dizer, a cobertura dele, e eu verifiquei, o pessoal reclamou do ponto, eu fui lá, fiz um requerimento a respeito desse ponto de ônibus, pedindo para que a prefeitura fosse lá, restaurasse o ponto de ônibus, soldasse, ou fizesse uma pintura. Exatamente há 2 anos, a prefeitura foi, depois de um tempo lá, retirou o ponto de ônibus, sei lá, se era para arrumar ou era para não ver que ele estava quebrado, e hoje nós estamos aqui, 24 meses depois, 2 anos depois, essas pessoas estão sem ponto de ônibus com cobertura lá. Quem vem para a cidade é na entrada, praticamente, do bairro lá, o principal ônibus do lado do posto de saúde, o principal ponto de ônibus. As pessoas têm que ficar na chuva, no sol, né? Não tem nenhuma estrutura para se proteger, né? E a gente faz a pergunta, para que serve o poder público? Bem que fala que as pessoas reclamam, a política aparece aqui na véspera da eleição, né? Porque durante esses 4 anos, você não ter condição de manter um ponto de ônibus arrumado é realmente algo a se lamentar, né? O que é prioridade para uma gestão, né? Você não ter condição de arrumar um simples ponto de ônibus, né? Que essa questão de ônibus fosse até posta, eu sugeri quando
eu tratei da questão da licitação do ônibus, que as próprias empresas talvez ajudassem na manutenção disso, buscando patrocínio, buscando alguma coisa, né? Mas a gente viu recentemente em Cerquilho, foram investidos quase R$400 mil em construção de novos pontos de ônibus. A Prefeitura de Cerquilho conseguiu recursos para isso, né? Então, não é nenhum bicho de sete cabeças. Agora, quando não se vai de atrás, não tem interesse político, não tem um pouco de interesse, o mínimo de respeito por essas pessoas que dependem desse serviço público tão básico, é uma questão a se lamentar. Então, não tem como a gente não vir aqui e cobrar, infelizmente, uma situação vexatória dessa. Um ponto de ônibus, em 2 anos nós conseguimos arrumar e devolver para dar, volto a dizer, como pus no requerimento, um pouco de dignidade ao cidadão. É isso que eu peço ainda, que isso ocorra ainda dentro dessa administração e ele repare um erro tremendo de deixar lá esse povo desamparado nessa situação aí. Muito obrigado. Continua a discussão. Está em votação. Kiko. Sim. O João. Sim. João Carlos. Sim. Rigonha. Sim. Modesto. Sim. Torpedo. Sim. Beto. Sim. Sandra. Sim. O requerimento número 271 de 2020 está aprovado. 272. Requeiro, ouvido o plenário e reiterando solicitação anterior efetuada por meio de ofício o senhor prefeito do município para que, após contato com a secretaria competente, informe qual o fundamento legal que a prefeitura utilizou para suspender dos kits de merenda aos vulneráveis após a edição do decreto legislativo pela Câmara, bem como também se encaminhe o parecer jurídico que embasou a decisão de suspensão. Data de entrada, 30 de agosto de 2020, autoria Beto. Está em discussão. Eu peço a palavra, senhor presidente. A palavra, vereador Rigonha. Eu peço a palavra para dar os parabéns ao vereador, pedir licença para subscrever em conjunto com ele, porque é bem pertinente a colocação. Por quê? Porque a prefeitura ela questionou apenas um aspecto da discussão da merenda, do kit merenda. O aspecto de concedê-la aos inscritos do Bolsa Família, assim como concedê-la aos encaminhados pela assistência social, é assunto que não foi objeto de questionamento da prefeitura junto à ação judicial que ela moveu. Portanto, o decreto estava em plena vigência, tanto que em momento algum ele foi revogado. Portanto, é um decreto que deveria estar sendo cumprido pela própria prefeitura. Porque nesse aspecto ela não questionou. Nesse aspecto não houve por ela qualquer levantamento no que diz respeito ao que ela entendia que deveria cumprir. Então, não tinha por que ter sido suspenso a qualquer pretexto o cumprimento desse decreto, que veio agora, acho que a questão de 7 dias, eu não tenho aqui a data ao certo, ser substituído por um outro decreto, onde houve mudanças, acredito eu, na composição do kit. Então, juridicamente, eu também não vejo razão por que suspendeu. A alegação de que estava ela questionando o decreto legislativo desta Câmara Municipal não é fundamento para ter suspendido o programa por um todo. Ela poderia ter questionado o que ela questionou, que eu ainda entendo que é um equívoco, mas que ela questionou. Mas por a questão do Bolsa Família e a questão dos encaminhados pela assistência social era para ter sido cumprido e dado cumprimento todo. Até porque é um decreto da própria prefeitura. Então, eu subscrevo junto com o vereador
Até porque nós fizemos um ofício nesse sentido ao Ministério Público já. E eu subscrevo com o nobre vereador, porque vai ser muito interessante saber a informação que virá. Porque, juridicamente, eu não vejo fundamento para a ação que a Prefeitura teve de suspender por um todo esse programa. Então... Essa é uma parte, vereador. Claro. É engraçado, né? Pelas redes sociais a gente acompanha muita coisa, né? Cerquilho, através de sua nutricionista, se eu não me engano, lá fez um vídeo explicativo de alimento por alimento que estava no kit merenda, kit alimentação, que as famílias dos estudantes iam receber agora durante a pandemia. Né? Então, eu estava explicando o leite em pó, estava explicando a questão da fruta, a questão explicando item por item. Na mesma semana, Tietê estava, através do Facebook da Prefeitura, ostentando uma decisão judicial que dava para eles a retaguarda de não fornecer o kit de alimentação às nossas crianças. Né? Então, você vê a diferença de postura. Né? Um momento que a Prefeitura está economizando cerca de 700 mil por mês, se eu não me engano, com transporte, com limpeza, com manutenção, com merenda, com um monte de coisa, energia elétrica. A Prefeitura está economizando muito nesse momento de pandemia. Muito. A Prefeitura se negou a dar um kit com meia dúzia de item para a criançada que está em casa. É triste, né? Mas é a realidade. Isso é Tietê hoje. Obrigado. Continua a discussão. Está em votação. Kiko? Sim. Doutor João? Sim. João Carlos? Sim. Rigonha? Sim. Modesto? Sim. Doutor Pedro? Doutor Pedro? Pedro? Sim. É que tá Beto? cortando. Sim. Sandra? Sim. Requerimento número 272, 2020, está aprovado. 273. Requeiro, ouvido o plenário, se oficia o senhor prefeito do município para que, após contato com a secretaria competente, encaminhe a esta Casa de Leis um relatório contendo a quantidade de animais de pessoas de baixa renda incluídos junto ao Programa de Controle Populacional de Cães e Gatos do município, PCG, no período de maio a agosto de 2020. Data de entrada, 31 de agosto de 2020, autoria Beto. Está em discussão. Está em votação. Kiko? Sim. Doutor João? Sim. João Carlos? Sim. Rigonha? Sim. Testo? Sim. Doutor Pedro? Sim. Beto? Sim. Sandra? Sim. O requerimento número 273, 2020, está aprovado. 274, 2020. Requeremos, ouvido o plenário, se oficia ao senhor José Renato Ricciardi, diretor-presidente da concessionária Rodovia das Colinas, S.A., para que informe se é verídica a informação de que funcionários da concessionária removeram a lixeira que havia sido colocada pela prefeitura na entrada do bairro Nossa Senhora de Fátima, no KM 151 da rodovia Marechal Rondon, SP 300. Caso a resposta seja positiva, informar o motivo da remoção. Data de entrada, 31 de agosto de 2020. Autorias: Dalfabre, Manuel Modesto e João Carlos Juliano. Em razão dos requerimentos números 274 a 276 de 2020, sendo de autoria deste vereador-presidente, passo a presidência ao vice-presidente, Dr. Pedro, para que o mesmo conduza a discussão e votação dos requerimentos. Está em discussão o requerimento 274 de 2020. Está em votação o requerimento 274 de 2020. Kiko Alonque. Sim.
Dr. João Martellini. Sim. João Carlos. Sim. Júnior Regonha. Sim. Dalfabre. Sim. Manuel Modesto. Sim. Beto Rodrigues. Sim. Sandra Takakura. Sim. O requerimento 274 de 2020 está aprovado. Requerimento 275 de 2020. Requeremos ouvir do plenário se oficie a Eletroredes S.A. para que providencie as melhorias necessárias na rede elétrica do bairro Nossa Senhora de Fátima, localizado no KM 151 leste da rodovia Marechal Rondon SP-300, a fim de encerrar com as oscilações e quedas de energia ocorridas frequentemente no local. Data de entrada, 31 de agosto de 2020. Autoria, Dalfabre, Manuel Modesto e João Carlos Uriana. Está em discussão o requerimento 275 de 2020. Está em votação o requerimento 275 de 2020. Kiko Alonque. Sim. Dr. João Martellini. Sim. João Carlos. Sim. Júnior Regonha. Sim. Dalfabre. Sim. Manuel Modesto. Sim. Beto Rodrigues. Sim. Sandra Takakura. Sim. O requerimento 275 de 2020 está aprovado. Requerimento 276 de 2020. Requeremos ouvir do plenário se oficia aos senhores Alfredo Moreira de Souza Neto, diretor regional do DR de Itapetininga, DR2, e Antônio Luiz Teixeira de Arruda, engenheiro responsável pela residência de conservação de Tietê RC0206, para que informem se o terreno localizado na rua Pascoal Abramo, esquina com a rua Bela Vista, no bairro Jardim de Alá, na cidade de Tietê, pertence ao DR. Caso a resposta seja afirmativa, informem da possibilidade de realizar a doação do mesmo ao município, a fim de que o local possa abrigar uma obra pública, como uma praça ou uma academia ao ar livre, por exemplo. Data da entrada, 31 de agosto de 2020. Autoria, Dalfabre, Manuel Modesto e João Carlos. Está em discussão o requerimento 276 de 2020. Está em votação o requerimento 276 de 2020. Kiko Alonque. Sim. Dr. João Martellini. Sim. João Carlos. Sim. Júnior Regonha. Sim. Dalfabre. Sim. Manuel Modesto. Sim. Beto Rodrigues. Sim. Sandra Takakura. Sim. O requerimento 276 de 2020 está aprovado. Devolvo a direção dos trabalhos ao senhor presidente Dalfabre. Requerimento número 277 de 2020. Obrigado, Pedro. 277 de 2020. Requeremos, ouvido o plenário, se oficia o senhor prefeito para que, após contato com a secretaria competente, providencie com a máxima urgência o recolhimento dos restos de poda de árvores espalhados por diversas ruas do bairro Nossa Senhora de Fátima, bem como também providencia a implantação de redutores de velocidade nas ruas do bairro que assim necessitam, após estudos de viabilidade. Data de entrada, 31 de agosto de 2020. Autoria, Manuel Modesto, Dalfabre e João Carlos Juliana. Está em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra ao vereador Beto. Senhor presidente, nobres pares, boa noite. Eu acredito que, diante da pandemia, a prefeitura ainda não revogou aquela disposição de proibir dispensa de material na rua, né? O que é um absurdo, aliás. Mas eu acredito que isso está vigente ainda. De qualquer forma, é bom questionar, porque pode ser que, em razão disso, eles revejam o posicionamento, pois você anda pela cidade e tem muita coisa já espalhada pela rua aí. Tomara que dê certo. Muito obrigado. Continua a discussão. Está em votação. Kiko. Sim. Doutor João. Sim. João Carlos. Sim. Regonha. Sim. Modesto. Sim. Doutor Pedro.
Sim. Beto. Sim. Sandra. Sim. O requerimento número 277 de 2020 está aprovado. 278. Requeiro, ouvido o plenário, se oficia o senhor prefeito para que, após contato com a secretaria competente, informe a este poder em relação ao pregão presencial número 14 de 2020, o que segue. 1. Já foi expedida a ordem de serviço para a empresa executar os serviços contratados de transbordo de galhos e madeiras existentes na ATT, situada na rodovia Cornélio Pires, KM 73,5, bairro 73.500 metros, bairro Cruz Alta, até o descarte em local credenciado pela CETESB. Em caso negativo, qual foi a justificativa tendo em vista a grande quantidade de material existente no local? 2. Quanto do material já foi transportado? 3. Qual o valor gasto até o presente momento? 4. Já houve alocação de balança para a pesagem do material a ser transportado? Em caso negativo, qual a justificativa e como está sendo realizado o contrato e fiscalização pela Prefeitura do valor ser pago à contratada? Data de entrada, 31 de agosto de 2020, autoria Júnior Regonha. Está em discussão. Está em votação. Kiko. Sim. Dr. João. Sim. João Carlos. Sim. Regonha. Sim. Modesto. Sim. Dr. Pedro. Sim. Beto. Sim. Sim. Sandra. O requerimento número 278 de 2020 está aprovado. 279. Requeiro, ouvido o plenário, se oficie o senhor prefeito de Tietê, para que, após contato com a secretaria competente, providencie e encaminhe as respostas dos ofícios número 66/20, 68/20. Bom, são todos /20, tá? 69, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 89 e 90. Todos de autoria deste vereador subscritor, bem como sua presteza em atender os pedidos da população contidos nesse documentos oficiais. Data de entrada, 31 de agosto de 2020, autoria Júnior Regonha. Está em discussão. Está em votação. Kiko. Sim. Dr. João. Sim. João Carlos. Sim. Regonha. Sim. Modesto. Sim. Dr. Pedro. Sim. Beto. Sim. Sandra. O requerimento número 279 de 2020 está aprovado. Como não há mais matérias para o expediente, está inscrito, não há também ninguém inscrito para a palavra livre. Consulto o plenário para passarmos para a votação da ordem do dia sem intervalo. Kiko. Sim. João. Sim. João Carlos. Sim. Regonha. Sim. Modesto. Sim. Por Pedro. Sim. Beto. Sim. Sandra. Sim. Farei agora a verificação de presença. Kiko. Sim. Ô, João. Presente. João Carlos. Presente. Regonha. Presente. Tá o Fábio presente. Modesto. Presente. Por Pedro. Presente. Beto. Presente. Sandra. Presente. Havendo o número regimental, passamos agora à leitura do primeiro projeto a ser discutido e votado na presente ordem do dia. Projeto de lei número 22 de 2020. Insere o artigo 8º-A na lei 3.757 de 2019. Data de entrada 15 de junho de 2020, autoria Poder Executivo. Este projeto pretende alterar a lei de contratação temporária para permitir a suspensão de contratos em algumas situações excepcionais. Está em discussão. Está em votação. Kiko. Sim. Dr. João. Sim. João Carlos. Sim. Regonha. Sim. Modesto. Sim. Dr. Pedro. Sim. Beto. Sim. Sandra. Sim. O PL número 22 de 2020 está aprovado. Projeto de decreto legislativo número 5 de 2020 confere medalha Pirapora de Curuçá ao senhor Carlos de Assunção,
Data de entrada, 30 de agosto de 2020. Autoria, Manuel Modesto, Dal Fábio. Está em discussão o projeto de lei de decreto legislativo número 5 de 2020. Está em votação. Kiko. Sim. Dr. João. Sim. João Carlos. Sim. Regonha. Sim. Modesto. Sim. Dr. Pedro. Sim. Beto. Sim. Sandra. Sim. O projeto de decreto legislativo número 5 de 2020 está aprovado. Projeto de lei número 26 de 2020 dispõe sobre a delimitação de área para expansão urbana. Data de entrada, 4 de agosto de 2020. Autoria, Poder Executivo. Este projeto pretende declarar a expansão urbana uma área localizada no bairro Mandiçununga, sítio Taperá. Está em discussão. Está em votação. Kiko. Sim. Dr. João. Sim. João Carlos. Sim. Regonha. Sim. Modesto. Sim. Dr. Pedro. Sim. Beto. Sim. Sandra. Sim. O PL número 26 de 2020 está aprovado. Emenda substitutiva número 5 de 2020. Substitui dispositivos do projeto de lei número 27 de 2020. Data de entrada, 14 de agosto de 2020. Autoria, Júnior Regonha. Esta emenda pretende substituir o dispositivo do projeto de lei número 27 de 2020 para ajustar a redação do projeto e permitir que a recontratação dos docentes seja estendida para o exercício 2021, caso haja necessidade de conclusão do ano letivo em 2020. Está em discussão. Está em votação. Kiko. Sim. Dr. João. Sim. João Carlos. Sim. Regonha. Sim. Modesto. Sim. Dr. Pedro. Sim. Beto. Sim. Sandra. Sim. A emenda substitutiva número 5 de 2020 está aprovada. Projeto de lei número 27 de 2020 autoriza o Poder Executivo recontratar professores dispensados pela suspensão das aulas presenciais pela pandemia do Covid-19. Data de entrada, 11 de agosto de 2020. Autoria, Poder Executivo. Está em discussão o PL número 27 de 2020, com a nova redação dada à emenda substitutiva 5 de 2020. Está em votação. Kiko. Sim. Dr. João. Sim. Carlos. Sim. Regonha. Sim. Modesto. Sim. Dr. Pedro. Sim. Beto. Sim. Sandra. Sim. O PL número 27 está aprovado com a nova redação dada pela emenda substitutiva número 5 de 2020. Projeto de decreto legislativo número 6 de 2020. Confere medalha Pirapora de Curuçá ao senhor Bruno Piscinato. Data de entrada, 11 de agosto de 2020. Autoria, Sandra Takakura. Está em discussão o projeto de decreto legislativo. Está em votação. Kiko. Sim. Dr. João. Sim. João Carlos. Sim. Regonha. Sim. Modesto. Sim. Dr. Pedro. Sim. Beto. Sim. Sandra. Sim. O projeto de decreto legislativo número 6 de 2020 está aprovado. Não havendo mais matérias para serem apreciadas na ordem do dia, está aberto o período para explicação pessoal sobre os projetos discutidos e votados na presente ordem do dia. Como nenhum vereador deseja fazer uso da explicação pessoal, eu agradeço a presença de todos e convoco os novos vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 8 de setembro de 2020, terça-feira, às 18h30. Está encerrada a presente sessão.